Superada a etapa 1, vamos para a etapa 2. Agora vamos estudar os conceitos fundamentais de meio ambiente e passaremos para os princípios do direito ambiental. Sim, é a etapa mais longa, talvez a etapa mais teórica e mais detalhada, mas é a etapa mais importante. Dê uma atenção especial a essa etapa de estudo. Não pule. Pesquise a doutrina, resolva questões e principalmente analise a jurisprudência de como ela interpreta os princípios. E, por favor, não deixe os conceitos que estão no artigo 3º da Lei 6938 de 81 mal entendidos. Entenda-os. Verifique como a doutrina e a jurisprudência vêm os aplicando. Por exemplo, como eu já disse no início do nosso vídeo, o artigo 3º, inciso 1º, que trata do conceito de meio ambiente na política nacional do meio ambiente está incompleto. Por ser uma lei de 81, ela trata retrogradamente apenas de meio ambiente natural. Além do meio ambiente natural, nós temos meio ambiente cultural, artificial, do trabalho, e a melhor doutrina também já inclui entre o rol do tipo de meio ambiente o patrimônio genético. Então, dentro dessa perspectiva, vamos agora analisar os conceitos iniciais do estudo do meio ambiente, do direito ambiental e as premissas elementares dos principais princípios do direito ambiental, claro, a partir de uma análise da melhor doutrina, considerando que eu já trouxe para vocês o fato de que a doutrina jurídica ambiental brasileira não é uníssona, não há uma harmonia entre ela ao que tange quais são os princípios do direito ambiental, o que traz alguns problemas para a interpretação do nosso ordenamento jurídico ambiental. Vamos lá. Continuando aqui a nossa mentoria, este guia que eu estou fazendo com vocês para que vocês possam estudar de forma adequada e eficiente o direito ambiental dentro da perspectiva pátria. Por mais que o momento específico de fazer a introdução à Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, a Lei 6938 de 81, seja a próxima etapa, é necessário que nós antecipemos nosso contato com essa lei aqui na segunda etapa, porque, a meu ver, os principais conceitos para que nós possamos estudar adequadamente o direito ambiental, como eu já disse, eles estão presentes no artigo 3º da Lei 6938 de 81, que, como eu já disse, institui a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Tá? E neste preceito, que nós vamos debater e estudar ele um pouco melhor em vídeo específico, ele vai ter no seu inciso 1º o conceito de meio ambiente, só que é necessário que a gente ressalte que este conceito, por se tratar de uma lei antiga, de 1981, é um conceito incompleto que alberga apenas a concepção de meio ambiente natural, ou seja, uma perspectiva que ignora a existência de outros tipos de meio ambiente. E nós sabemos que meio ambiente ele não se restringe unicamente ao meio ambiente natural. Tá? Hoje a melhor doutrina aceita de forma efetiva, pacífica, a existência e a proteção do meio ambiente natural, mas é necessária a proteção do meio ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho, do meio ambiente cultural. E a melhor doutrina já inclui as questões envolvendo o patrimônio genético. Tá? Todos serão debatidos em momentos oportunos aqui no nosso canal, tá? E também em textos lá no nosso blog. Não esqueça de acessar nosso blog em prof.thiagomartins.com.br. O inciso 2º ele traz a perspectiva de degradação da qualidade ambiental e o inciso 3º a perspectiva de poluição. Olha, não se trata da mesma coisa. Tá? Nós nos acostumamos ao longo do tempo em falar em degradação ambiental ou degradação da qualidade ambiental como se fosse a mesma coisa que poluição, e não é. Por isso o estudo desse artigo 3º e seus conceitos é fundamental, basilar, tá? Para que a gente possa progredir na nossa compreensão do direito ambiental. Degradação da qualidade ambiental é toda alteração adversa da qualidade ambiental. Então, mais à frente nós vamos estudar que, por exemplo, um terremoto que destrói casas, causa derrubada de árvores em uma floresta, de fato, é uma alteração adversa da qualidade ambiental. Aquele meio ambiente foi prejudicado, sofreu prejuízos. Entretanto, ele não goza de um elemento específico para que possa ser poluição, que é a presença do poluidor.
Então, quando causada por um poluidor, é poluição. Sempre que a alteração adversa for causada por um poluidor, então eu vou ter uma poluição. Mas a pergunta que vocês podem estar me fazendo é: quem é esse poluidor? Então o inciso 4 traz para a gente quem é esse poluidor. Lembrando que o inciso 3º, ele traz os conceitos e também traz especificações em seus incisos para que a gente possa fazer a adequação de fato do que é uma poluição, e isso a gente vai estudar mais à frente. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente cause degradação da qualidade ambiental, que cause uma alteração adversa. Ou seja, quando eu tiver um agente antrópico, alguém que haja omissiva ou comissivamente, ou seja, por sua omissão venha causar uma alteração adversa da qualidade ambiental, eu vou ter a figura do poluidor. Eu vou ter a figura instituída aí, configurada do poluidor. E recursos ambientais são todos os recursos oriundos do meio ambiente. Então percebam que aqui atrás tem uma setinha, né? Tem uma setinha mais apagada, só que grande. Logo, se o conceito de meio ambiente ele está incompleto, né? Nós sabemos que esse conceito de meio ambiente ele está incompleto na lei, logo os de recursos ambientais também vão estar incompletos, também dentro da questão normativa ele só vai albergar o meio ambiente natural. Entretanto, lembrando que a doutrina e a jurisprudência cuidam da complementação desse preceito, ok? Claro, as resoluções CONAMA também, né? Outras normas, mas principalmente as resoluções CONAMA. Posso falar também das resoluções dos conselhos estaduais e municipais? Sim, mas em regra as resoluções CONAMA, que também nós vamos ver mais à frente o que é o CONAMA e a natureza jurídica das resoluções que ele emana no exercício do seu relativo poder legiferante. Tá ok? Então, a partir desse momento a gente progride indo para os princípios. Continue aqui comigo. Bem, continuando então aqui o nosso estudo, passamos para a parte em que estudamos os princípios do direito ambiental. É claro, como eu já disse, na doutrina brasileira não há uma unicidade, né? Não há uma majoritariedade no momento em que se entende os princípios do direito ambiental, inclusive longe disso. Se você for pegar os melhores manuais doutrinários, você vai ver que eles trazem um rol diferentíssimo de princípios e que uma pequena parte deles se repete e que isso também não garante que eles sejam interpretados da mesma maneira pelos nossos grandes doutrinadores. Eu vou indicar alguns livros aqui que eu considero ser mais adequados e trouxe para vocês um rol reduzido dos principais princípios que com certeza você vai encontrar esses princípios, em todos os manuais no qual você for adentrar, no qual você for pesquisar. Tá? Você pode pesquisar, estudar por qualquer manual. Vou indicar aqueles que eu considero mais adequados, mas esses princípios aqui você vai encontrar em todos, considerando que eles são de fato os mais importantes. O primeiro deles, o princípio da solidariedade intergeracional, a gente já até abordou no momento que falamos da Estocolmo 72, Eco 92, no qual entendemos que o meio ambiente é um direito não só das presentes gerações, mas das futuras gerações, ou seja, é um direito intergeracional. Logo, as presentes gerações devem agir de forma solidária, mantendo a qualidade ambiental para que quem venha depois de nós, mesmo que seja no futuro longínquo, também goze do meio ambiente, ou um meio ambiente melhor, porque o meio ambiente que nós vivemos não é bom, não é adequado, então nós temos o dever de melhorar esse status ambiental para as pessoas que vêm depois da gente, né? Então, esta aqui é a ideia do princípio da solidariedade intergeracional, e para que isso ocorra, nós temos que agir de forma harmônica, nós temos que agir de forma sustentável, compatibilizando o desenvolvimento nas suas escalas multidimensionais, ou seja, desenvolvimento econômico, tecnológico, qual desenvolvimento nós possamos conceber, mas dentro de uma premissa de compatibilidade e harmonia com os preceitos de manutenção do equilíbrio ambiental. Esses dois princípios nós chamamos de princípios fundantes. Fundantes da onde? Do Estado socioambiental de direito
o Estado de Direito Socioambiental. Né? Estado socioambiental de direito, ou Estado de Direito Socioambiental. Nós vamos estudar em momento específico o que é esse Estado Socioambiental de Direito. O que nós temos que saber é que, eu vou colocar para esse lado aqui, tem mais espaço, que ele é fundado como célula nuclear pelo artigo 225 da Constituição. Nós vamos estudar o texto dele em vídeo específico. Ele tem como base também, a partir do artigo 225, é claro, numa leitura conforme do próprio artigo 3º da Constituição, que fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, artigo 215 e 216 também da Constituição, que nós vamos ter a perspectiva de meio ambiente cultural, Estado pluriétnico, multicultural, artigo 225, como já falamos, artigo 182, no qual vão ser elencadas as perspectivas de meio ambiente urbano, que não é a mesma coisa do que meio ambiente artificial. O âmbito urbano, a cidade é o locus onde todos os tipos de meio ambiente devem necessariamente ser harmônicos. Nós vamos estudar isso também em momento oportuno, em vídeo específico. E artigo 170, ao abordar a ordem econômica, que também vai trazer expressamente a perspectiva de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O melhor livro para estudar esta temática desses dois princípios, dos princípios fundantes do Estado de Direito Socioambiental, o Estado Socioambiental de Direito, é o livro da professora Germana Parente Neiva Belchior, denominado com o título de Hermenêutica Jurídica Ambiental. Ele está aparecendo a capa dele aí para vocês, tá? É esse livro aí que eu indico para estudar esses dois princípios. Posteriormente, nós vamos ter o princípio da informação e participação. O cidadão exerce a cidadania socioambiental estando informado para que ele possa participar. É um direito do cidadão ter as informações ambientais para que ele possa participar dos processos decisórios relativos ao meio ambiente, considerando que o meio ambiente é um patrimônio comum, como diz o próprio professor Ed Milaré. É um bem de todos, mas ao mesmo tempo não é de ninguém. É de perspectiva difusa. Também é um dever, lembrando que o próprio artigo 225, como nós vamos ver em outro momento, diz que é dever do poder público e da coletividade a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, para que eu possa exercer este meu dever, eu preciso estar informado. Para que eu possa participar, eu preciso estar informado. Tá? E assim eu exerço o que nós chamamos de cidadania socioambiental. O princípio da prevenção e precaução são princípios antecipatórios a um possível dano. Tá? São princípios que me obrigam a agir de forma a prevenir, a precaucionar possíveis danos ambientais, ou mesmo reduzir perigos, riscos. Vamos estudar a teoria do risco ambiental, teoria do risco lá do Rickenback, vamos estudar dano ambiental mais à frente. Mas eles não são sinônimos, apesar de parecerem. Prevenção vai ocorrer sempre que eu tiver a certeza do perigo, a certeza do possível dano, caso eu não haja de uma determinada maneira ou haja de uma determinada maneira. E a precaução é sempre quando a incerteza versar sobre este mesmo quesito. Sempre que quando eu não souber o que pode acontecer se eu agir ou deixar de agir, eu vou estar na seara da precaução, e nenhum desses dois momentos, de certeza ou incerteza, se afasta a necessidade de se aplicar medidas antecipatórias à proteção do meio ambiente, à redução de riscos, ao evitamento de danos ambientais. E no momento da precaução, também nós vamos ter a perspectiva da figura de que alguns doutrinadores vêm a chamar de princípio adjacente, mas é a ideia, independente de como você considere, do indúbio pro natura. Posteriormente, vamos ter um princípio que se aplica a partir do momento em que o dano está configurado, que é o princípio da reparação, que tem como ideia principal, e alguns doutrinadores já o nomeiam dessa forma, que é o princípio da reparação integral do dano ambiental, que eu também concordo com esta nomenclatura, né?
E este princípio vai dar base ao que nós vamos estudar mais à frente, que é a tríplice responsabilidade, responsabilidade ambiental penal, civil e administrativa, que tem as suas perspectivas próprias. E neste momento nós vamos analisar muito a jurisprudência e a evolução da jurisprudência, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o famigerado princípio do poluidor-pagador. No momento em que eu gravo esse vídeo, já tem vídeo no nosso canal falando sobre o princípio do poluidor-pagador e seus princípios adjacentes, que é o princípio, os princípios do protetor-recebedor e o princípio do usuário-pagador, tá? Que nesses vídeos específicos você pode entender, são 3 vídeos que você pode entender do que a gente está falando, e eles são pautados pela ideia de internalização de externalidades negativas. Para estudar esses princípios, eu vou indicar 3 livros de forma elementar para que você possa entendê-los, tá? Os 2 primeiros são 2 grandes nomes do direito ambiental brasileiro, eu diria os 2 grandes nomes do direito ambiental brasileiro, na verdade, 3 grandes nomes que eu vou indicar aqui. Um é o livro do professor Fiorillo, curso de Direito Ambiental Brasileiro, o outro é o livro Direito Ambiental Brasileiro, do professor Paulo Afonso Leme de Machado, e o outro é o livro do professor Edmir Larré, Direito do Ambiente. É um livro imenso, muito grande, é o mais caro de todos, mas se você quiser investir de fato, aprofundar o seu conhecimento, esse livro é necessário. Caso o seu conhecimento vise uma perspectiva mais básica, os outros 2 eles já são suficientes. Mas tem um livro que é o que eu mais gosto, que eu utilizo para formatar minhas aulas, eu indico aos meus alunos, que é o livro Manual de Direito Ambiental, do professor Romeu Tomé. É um livro excelente, extremamente didático, direto ao ponto. Você vai encontrar todos esses princípios lá e de uma forma muito clara ele nos explica. Então, esses livros você já deve ter percebido que eles foram aparecendo aí na sua tela, e nesse momento aparece aí a capa do livro do professor Romeu Tomé, tá ok? Então, aqui a gente termina a nossa segunda etapa, e a partir desse momento a nossa mentoria vai ficar um pouquinho mais rápida, porque as bases eu já trouxe, e aí a partir de agora passamos para a nossa terceira etapa e vamos introduzir a Política Nacional do Meio Ambiente.